Por isso é diferença. Leva à nulidade imediata do casamento. Isso foi reproduzido no Código Civil. Mas jamais existe o início de 40 dias as possibilidades de uso ou valor econômico que elas esperam. Não, o que eu gostaria seria a uso ou valor econômico dela. Para não que ela não devolver a palavra nossa. A meninas em relação à liberdade de escolha, professor, é que não me parece que o sistema proíba duas pessoas que queiram estar juntas com uma perspectiva libertária resolvam regular seu relacionamento no meio de um pacto de sociedade, um contrato efetivo de sociedade, e, portanto, estabeleçam uma possibilidade de revisar, etc. O ponto fundamental é que o próprio sistema também indica às pessoas que, uma vez escolhido determinado instituto para organizar a sua vida, a liberdade delas se reduz. Então, me parece que a discussão sobre o consentimento informado aqui seria qual o volume de informação que tem os cônjuges com relação ao instituto que escolhem para regular a sua relação. Não me parece que seria ilegal e proibido que duas pessoas, adotando a sua perspectiva de vida, não, para nós faz muito mais sentido, ao invés de celebrarmos o casamento, discutirmos o regime matrimonial, realizarmos efetivamente uma sociedade, estabelecemos uma joint venture para criar filhos e, portanto, regular o seu relacionamento pessoal com base num modelo que lhe permita maior liberdade. Acho que o equivocado do sistema jurídico seria impedir esse tipo de opção. Mas não me parece que seria justificado dizer que o sistema não poderia fornecer outras opções com custos em termos de liberdade maiores do que um contrato de sociedade. Nessa perspectiva, eu queria te perguntar, Karine, o que tu acha em relação a... Porque acho que é feliz o evento agora, porque a primeira palestrante tocou no tema que tu tocaste, então estamos agora no meio do evento e voltamos ao primeiro tema, que é com relação aos regimes obrigatórios, ou seja, as justificativas e os sentidos para que a gente possa estabelecer regimes obrigatórios com relação a idosos, por exemplo. A mim me parece bastante difícil de encontrar uma justificativa, mas eu não sou um especialista. Queria saber se dentro do sistema me parece que faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. E até o próprio sistema burlou essa imposição a partir do momento em que continua em vigência a súmula 377, em que comunica os aquestos, nos casos em que há o casamento pelo regime de separação não obrigatória. Então, os casos que mais se vê o regime de separação obrigatória são exatamente os casos pela idade. Então, começou no momento em que existia uma distinção de idade entre o homem e a mulher. Daí, com a equiparação da Constituição, foram tratados da mesma forma. O novo código veio com a idade de 60 anos. Depois, em 2010, subiu para 70 anos. E já foi uma grande conquista, porque, vê só, o novo código, o código de 2002 trouxe 60 anos, mas as pessoas até os 70 eram elegíveis, mas não podiam escolher o regime de bens. Então, isso para mim já é uma grande discrepância nisso aí. Então, até os 70 anos podem escolher o regime de bens. Me parece uma grande dificuldade de aceitação desse tipo de tratamento que o Código Civil traz, porque cada vez mais as pessoas têm capacidade de trabalhar, têm capacidade de discernimento, que é uma das justificativas do legislador, não é? Existem recursos na saúde para prolongar a vida, não é? A expectativa de vida cada vez mais aumenta, não é? Então, eu vejo como um grande retrocesso no sistema essa imposição da idade. Por outro lado, tem a súmula, que persiste, que continua sendo aplicada na maioria dos tribunais do Brasil. E temos uma outra realidade que deve ser considerada. Os casos em que impõem o regime de separação, todas as outras situações podem ver o regime revertido. Que é, por exemplo, quem casa porque ainda não atingiu a idade núcleo, depois pode alterar o regime de bens. Quem casa pelo regime da separação obrigatória porque ainda não realizou a partilha do casamento anterior. Quem casa pela separação obrigatória
reversíveis, não é? A não ser a idade. A não ser a idade dos maiores de 70 anos. Daí o que acontece? O legislador, não o legislador, não é? O STF, com a súmula, não é? Tentou reverter essa situação e conseguiu que os tribunais continuem aplicando a súmula. Então, por vias indiretas, não é? Se resolveu uma situação absurda que o legislador impôs no sistema. Jorginho, professor Jorge.